Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar de futebol amador, destaque o Cruzeirão da Massa. Vamos falar também do Terrão, tem rodada nesse final de semana. E vamos falar do Farizão. A gente vai conhecer mais 4 classificados para ir para o sorteio. Aliás, já está direcionado. 4 de finais, já tem 4 classificados, mais 4. Quartos de finais, semifinal e a grande final do Farizão, que está já terminando. Vamos falar também do futebol brasileiro, destaque mais uma rodada da Série A, vamos projetar mais uma rodada número 6, onde a gente tem amanhã, a partir das 16 horas, no Maracanã, o Flamengo, numa pressão desgraçada, vai receber a equipe do Corinthians e, paz nos senhores, no momento, quem está na pressão é justamente o Flamengo. O Corinthians vem aí de uma boa sequência. Então vamos ver o que vai acontecer nesse jogão de bola no Maracanã, lotado, semana importantíssima para a equipe do Flamengo. Tem esse jogo com o Corinthians. Na quarta-feira é Libertadores com Bolívia, não pode nem pensar em empatar, tem que ganhar e ganhar bem. E no outro final de semana é o clássico com o Vasco da Gama. Vamos falar de Série B, tem Ceará Sporting Clube hoje. É mais uma rodada, 4ª rodada da Série B. Vamos falar da Série C, Série D também, temos rodada. E o destaque vem do futebol europeu. A gente já conhece os finalistas da Liga Europa, da Conference League também da Liga Europa. Então, nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras. Champions League, principalmente Champions League. O Real Madrid, mais uma vez, dando show de bola. Real Madrid. O Real Madrid é, sem dúvida nenhuma, aquele time que tem um pacto com a maior competição do mundo, a Liga dos Campeões da Europa, um pacto com o maior clube do mundo, o Real Madrid. Então, o nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Fala 79, do canal PC de Futebol, canal do Juan. Lembrando que hoje a gente está fazendo gravado por conta da internet. A gente, já há alguns dias, a gente fazia com a ajuda da internet, estava fazendo ao vivo, mas hoje, infelizmente, não deu. Muita chuva no Barro Preto, muita chuva, e a gente vai tocar o bate-bola aqui. Já no início, trazer o boa noite, o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e meu destaque vai para os jogos da Champions League. A gente já havia dito aqui que o PSG havia ganhado do Borussia, que o Borussia tinha ganhado do PSG, novamente por 1-0, e que jogo de maluco foi esse? O jogo do Real Madrid com o Bayern de Munique no Santiago Bernabéu. Realmente, 90 minutos é uma coisa de louco no Bernabéu. Se 2 já é muito, imagine 90. O Real, com toda a pressão do Bayern, voltou com o futebol que apresentou no final do... No final não, em todos os playoffs da Champions League, que foi campeão de 2022 no caso. E conseguiu bater o Bayern de Munique com 2 gols do Rossello. Se naquele dia foi o Rodrigo, dessa vez foi a vez do Rossello fazer a parte dele. E com certeza a gente vai ter uma grande final entre Borussia Dortmund e Real Madrid, torcendo aqui, obviamente, para o maior clube do mundo. É o Rossello, né? É o herói improvável, né? O Rossello entrou e fez 2 gols e colocou o Real Madrid na grande final, 1º de junho, é logo ali, o estádio do Wembley. E a gente não pode deixar de falar o Harry Kane. O Harry Kane, infelizmente para ele, né, não vai ganhar título esse ano com o Bayern. O Bayern vai passar zerado e o Harry Kane fez a parte dele, tem mais de 1 gol por partida lá no Bayern, mas não vai levantar uma taça esse ano. Ele que saiu do Tottenham, muito bem no Tottenham, números impressionantes, mas não conseguiu levantar uma taça, foi para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique perdeu a hegemonia, depois de 11 anos perdeu a Bundesliga, perdeu as Copas, e a última chance era a Liga dos Campeões da Europa, mas não deu. Quem vai para a final, mais uma vez, é o Real Madrid. Vamos começar a destacar aqui também a partida do Neuer, que falhou no final, mas fez uma partida de dar inveja. O Neuer, grande Neuer, né, Juan? Muita chuva aqui no Barro Preto mais uma vez, Juan. Realmente um goleiro à frente do seu tempo. O Neuer é sensacional. O Rosinho, a gente tem o futebol amador, Cruzeirão da Massa treinando, tem treino de apronto hoje, aqui na Areninha, apenas treinando, visando o jogão de bola próximo domingo contra o Cearazinho do Riacho Verde, valendo pelo Terrão. Terrão,
vai ter continuidade agora em todas as sedes. Vai retornar, né? A sede lá na Arena São José estava parada, mas vai ter jogo nesse final de semana, jogo do Cruzeirão contra a equipe do Cearazinho do Riacho Verde, que é o Real Madrid do Pedregal, né? Então, só tem o nome do Cearazinho do Riacho Verde, o fato é que vai ser um grande jogo, vamos torcer para o Cruzeiro conseguir uma grande vitória e conseguir a classificação. Lembrando que a galera do Cruzeiro vai todo mundo de moto. Primeiro, segundo, Cruzeiro quadro. até agora só jogou contra o Santa Rita City, não? Exatamente, venceu. O primeiro quadro venceu, o segundo quadro empatou. A galera vai de moto, não tem condição de passar carro, mesmo que tivesse com essa chuva de hoje, está caindo muita chuva aqui no Barro Preto, mas a galera vai de moto. Muita gente vai se deslocar do Barro Preto até Santa Rita para acompanhar e também para incentivar e empurrar o Cruzeiro uma grande vitória. Tá certo, Luzinho? Então, é isso. Galera treinando na Areninha, né, que a partir do segundo semestre vem aí o primeiro grande campeonato da Areninha aqui do Barro Preto. Muitos times, né, Juan, já marcaram, aliás, já colocaram o nome, né, como participante. E lembrando que é em agosto, né, e nos próximos programas a gente vai trazer, quando tiver alguma novidade sobre essa competição, a gente vem aqui e vai trazer para os nossos para os amigos, né, que acompanham o bate-bola aqui no Facebook e também no YouTube. Quando tiver a forma de disputa, premiação, tudo de interessante, tudo que for resolvido sobre essa competição, a gente vai sempre estar atualizando aqui no bate-bola. Só uma lista, né, a nossa audiência ela é rotativa, Juan. Então o Juan vai falar já os times que já colocaram, né, já estão na lista aí para participar dessa grande competição e o bate-bola está nessa, Juan. O Split K, Bom Jesus, bate-bola, inclusive o bate-bola gosta do número 3 nas primeiras competições. Há muito tempo atrás, quando os torneios de pênalti eram moda aqui, não há muito tempo, bate-bola emplacou o número 3 e aqui também emplacou o número 3 no primeiro campeonato da Areninha, o Barcelona do Chinelo. O outro participante, a gente tem o Cruzeiro do Barro Preto, que é o time do Elvis, o Vitória do Córrego das Almas, o Santa Rita, o Energia Solar, amigos do DJ, Juventude de Alvaçã, o amigos do Ronaldo, Barra Esporte Clube e o PSG, lá dos Cantos da Montada. Com certeza vai entrar mais times e a gente vai ficar sempre atualizando aqui nos próximos programas. Vai ser sensacional, vai movimentar toda a região aqui, as localidades vizinhas, né? O bate-bola que está contactando alguns jogadores para ver se a gente monta um time bem competitivo, tá certo? Mandar um abraço para o Dedé que é presidente do Cruzeirão da Massa, ele também que é o treinador, né? Está também, vai ajudar o bate-bola nesse torneio, nesse campeonato na Areninha aqui no Barro Preto. Mandar um abraço também para todos os dirigentes do Cruzeirão, para Ariels, para o Levi, o treinador, os jogadores e os torcedores. Nosso assunto agora é o Farizão. A gente já conhece 4 times classificados para a próxima fase. Infelizmente, os times aqui da nossa região já foram eliminados. Santa Rita eliminado, a Águas Bela, o PSV foi o último eliminado, o Cruzeiro também já havia sido eliminado. E a gente tem 4 jogos para conhecer mais 4 times para daí começar as quartas de final dessa competição. São Paulo do São Bento contra o Santos do Mulugu. A gente vai ter o Vasco da Lagoa do Giral contra o Grêmio da Bahia. Palmeiras do Bom Jardim contra o Santana Esporte Clube, Cruzeiro de Nova Olinda contra o Baixada, desse Cruzeiro de Nova Olinda que eliminou o Barro Preto. Juanzinho, tá aí essa competição que é sensacional, o Farizão, tá certo? Na Lagoa do Serrote tem a competição lá do Zé Ferreira, mas está parado. Mandar um abraço para o meu amigo Alberto Ripardo, Relações Públicas, em todas as competições da Lagoa do Serrote. O assunto agora é Copa Libertadores da América, Juan. A gente teve 4ª rodada, só faltam 2 jogos para cada equipe. Alguns times complicou a sua situação e o Juan vai atualizar os jogos da terça-feira. Destaque negativo, a derrota do Flamengo para o Poçante Palestino. O Caracas perdeu de 1-0 para o Penharol, o Rosário Central perdeu de 1-0 para o Atlético Mineiro, Deportivo Táchira 1-1 com o Flamengo, com o Libertad, Nacional 2-2 com o River Plate, Palestino 1-0 no Flamengo, definição de vergonha alheia, e Universitário 1-1 com o Júnior. O Flamengo é obrigado a ganhar os 2 últimos jogos, senão vai ficar pela Sul-Americana ou, dependendo dos resultados, pode ficar até fora das competições.
O Rachipato com o Grêmio foi adiado por causa da tragédia no Rio Grande do Sul. O Talleres de Córdoba fez 3-1 no Barcelona de Guayaquil e estava brigando ali com o São Paulo. O Botafogo 2-1 na LDU de Quito, Cobressal perdeu 3-1 para o São Paulo. Esse São Paulo que está classificado e o Milionários 1-1 com o Bolívar. Esse jogo que foi muito bom para o Flamengo, porque caso o Bolívar ganhasse, provavelmente não daria mais para o Flamengo. O Liverpool do Uruguai vai jogar com o Palmeiras, quer dizer, jogou e perdeu de 5-0, inclusive o Rony finalmente desencantou. O São Lourenço fez 2-0 no Independente Del Valle. O Colo-Colo perdeu de 1-0 para o Fluminense. O Fluminense também classificado. E o The Strongest 1-0 na equipe do Estudiantes de La Plata. É a Libertadores que tem sequência na próxima semana. Então vai ficar faltando apenas os jogos envolvendo o Grêmio, né? Mas a competição está no afunilamento, só faltam 2 jogos, como o Juan falou, o Flamengo precisa de 2 vitórias. 2 vitórias simples, o Flamengo estará na próxima fase. Vamos torcer que o Flamengo se recupere nessa competição. A Copa Sul-Americana também, a gente teve a 4ª rodada, só faltam 2 jogos, né? Tirando os jogos ali do Inter, 2 jogos para a gente conhecer também os times que vão se classificar pro mata-mata dessa competição. Lembrando que o primeiro passa direto para as oitavas de final e o segundo colocado faz uma repescagem com o terceiro colocado que cai da fase de grupo da Libertadores da América. O Juan vai atualizar todos os resultados da rodada de número 4 da Sul-Americana. Eu vou remover aqui o jogo do Tomapaio com o Internacional, justamente por causa do mesmas condições do Grêmio. O Internacional também é do Rio Grande do Sul. O Nacional de Assunção perdeu 2-0 para o Corinthians. O Corinthians que está voando alto nesse grupo, está numa boa fase, vai enfrentar o Flamengo logo mais. O Racing de Montevidéu fez 2-1 no Argentinos Júnior, o que virou freguesia, né? O Serra Valerro perdeu de 5-1 para o Independente Medellín. O Alianza perdeu de 3-0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro finalmente ganhou. O Sportivo Ameliano 2-1 na equipe do Danúbio. O Always Ready 3-0 na equipe do Defensa e Justiça. A gente teve o Raul Zuliano perdendo de 5-1 para o Atlético. Finalmente o Atlético conseguiu tomar um gol. Só que vai passar com 18 pontos, isso é o óbvio. O Sport Luquene empatou em 0-0 com o Coquimbo. Cuiabá 3-0 na equipe do Metropolitanos da Venezuela. Nacional Potosí 4-1 no Fortaleza. E Esportivo Trindense perdeu 2-1 para o Boca Juniors. Seguindo, a gente teve o Belgrano empatando em 1-1 com o Delfim. O Red Bull Bragantino 2-1 no Racing Clube. Grande vitória do Red Bull Bragantino. O Deportivo Garcilaso perdeu de 2-0 para o Lanús. E a Universidade Católica 4-0 no União La Calheira. Tá aí a Sul-Americana, né, que tem próxima semana jogos importantíssimos que podem definir muita coisa, tanto na Sul-Americana como também na Libertadores. O nosso assunto agora é o Brasileirão Sub-20. Alguns jogos adiados por conta da tragédia do Rio Grande do Sul, principalmente os jogos do Grêmio do Internacional, e destacar aqui a evolução do Ceará Sporting Clube. Começou mal essa competição e vem se recuperando, vem de 3 vitórias, ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo e agora foi lá na Fonte Nova, aliás, não foi bem na Fonte Nova, né? Foi lá na Bahia e ganhou no CT do Bahia e ganhou do Bahia de 2-1, sensacional. A recuperação do Ceará Sporting Clube, que aparece no G8. O Juan vai atualizar os jogos da 6ª rodada, Juan. A gente teve o Fortaleza perdendo 2-0 para a equipe do Santos. O Santos que está judiando com os times cearenses atualmente. O Corinthians perdeu de 4-0 para a equipe do Cuiabá. Muito mal o Corinthians nessa competição, rapaz. O São Paulo perdeu de 5-1 para o Palmeiras. O Botafogo 2-2 com a equipe do Goiás. O Fluminense 2-2 com o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense 2-1 no América Mineiro. O Red Bull Bragantino 2-2 com o Atlético Goianiense. E o Bahia perdeu de 2-1 para o Ceará. Com isso, o Palmeiras é líder, 18 pontos em 6 jogos. O Grêmio é o segundo colocado, 15 pontos em 100% de aproveitamento também, 5 jogos. O Santos aparece na 3ª colocação. O Bahia é o 4º. Isso, Juan, reforça mais ainda a grande vitória do Ceará Sporting Clube, porque o Bahia vem fazendo uma boa campanha e o Ceará foi lá, bateu na equipe baiana. O Cuiabá aparece na 6ª colocação, o Atlético Paranaense, aliás, na 5ª colocação, na 6ª o Atlético Paranaense, o Cearazinho de Açúcar é o 7º e o Mengão aparece na 8ª colocação. O que precisa para sonhar com classificação? Daí o Ceará que precisa, né, manter a performance para conseguir a classificação nessa competição. Coisa que nunca aconteceu com o time cearense. Exatamente, sempre cai, né, Juan? Sempre fica, não tem rebaixamento, mas sempre fica ali no meio da tabela ou na parte de baixo da tabela. Vamos falar agora, Juan, do futebol da Série B que tem rodada, já o Ceará Sporting Clube em campo. A gente teve para fechar a 3ª rodada
a equipe do Botafogo, 0-0 com o Mirassol, e começando a quarta rodada, ontem o América 3-1 na equipe do Vila Nova. Agora a classificação, o Santos é o líder com 9 pontos, 100% de aproveitamento, a mesma coisa do Sport Clube do Recife. Também 100% em 3 jogos, os dois. O América já com 4 jogos é o terceiro colocado com 8 pontos. E o Goiás fecha o G4 com 7 pontos. Na sequência, Chapecoense, o Operário, o sétimo é a equipe do Novo Horizontino, adversário do Ceará Esporte Clube. Grande adversário. O Vila Nova é o 8º, a Ponte Preta é o 9º, Coxa é o 10º, o Mirassol é o 11º, o Bruscão é o 12º, o Botafogo de São Paulo aparece na 13º, o Ceará Esporte Clube 14º, tem que reagir logo, senão fica realmente muito difícil para brigar pelo acesso. O CRB é o 15º, o Paysandu é o 16º, dentro da zona da degola aparece o Avaí, que não marcou ainda, Juan, e sofreu 3 gols, é o 17º, o Amazonas é o 18º, o Ituano é o 19º e o Guarani é o 20º. O Guarani mudou de treinador, mas nada aconteceu. A Série A, Juan, a Série A que tem o Atlético Paranaense na liderança, o Bahia em segundo, o Botafogo em terceiro, o Atlético Mineiro em quarto, o Red Bull em quinto, Palmeiras em sexto, Flamengo na 7ª colocação, São Paulo na 8ª, Internacional em nono, Cruzeiro é o 10º, o Grêmio é o 11º, Fortaleza é o 12º, o Criciúma é o 13º. Lembrando que em pontos perdidos o Criciúma é o líder, né, Juan? Porque ele tem 5 pontos, 2 jogos a menos, iria a 11, e o líder só tem 10. Então, o Criciúma em pontos perdidos é o líder da competição. O Corinthians apresenta na 14ª colocação, Juventude em 15º, Fluminense na 16ª, dentro da zona da degola, o Vasco é o 17º, Vitória é o 18º, o Atlético Goianiense é o 19º e o Cuiabá tomou 10 gols, não marcou nenhum. Isso em 4 jogos, é o lanternão da competição. O Cuiabá que está bem na Sula, mas muito mal no Campeonato Brasileiro, pelo menos retratando o Atlético Goianiense de 2022. 4 primeiras rodadas, rodada 6 começa amanhã. O destaque, mais uma vez, é o Clássico das Multidões. O Flamengo recebe no Maracanã, lotadinho, a equipe do Corinthians. O Juan vai atualizar os jogos, lembrando que nessa rodada a gente só tem 7 jogos, porque o jogo do Grêmio, do Internacional e do Juventude foram adiados por conta da tragédia que está acontecendo, assolando todo o Rio Grande do Sul. Flamengo contra Corinthians, Palmeiras contra o Atlético Paranaense, Fortaleza contra o Botafogo, Atlético Goianiense contra o Ituano, o Bahia contra o Red Bull Bragantino, Vasco contra a Vitória e o São Paulo vai enfrentar a equipe do Fluminense. Esse jogo do São Paulo com o Fluminense acontece na próxima segunda-feira, tá certo, Juanzinho? A Série C tem rodada número 4 nesse final de semana. E o líder é o Atlético, o segundo é o São Bernardo, o terceiro é o Figueirense, o quarto é o Ipiranga, aliás, o Botafogo da Paraíba, o quinto é o Ipiranga, Volta Redonda é o sexto, o Tombense é o sétimo, a Ferroviária é 8ª, na zona da degola, a turma cearense está lá na zona da degola, Juanzinho. Aparece ali o Ferroviário na 17ª, São José na 18ª, o Remo na 19ª e o Lanterninha, o Lanternão é o Floresta, rodada da Série C, 4ª rodada, também com número de jogos reduzido por conta dos times do Rio Grande do Sul. Os jogos foram adiados. Aliás, todos os jogos do Rio Grande do Sul estão adiados até segunda ordem, até dia 27 de maio. O Ministério Público, Juan, aliás não, o ministro dos Esportes está pedindo à CBF para paralisar o Campeonato Brasileiro. Vamos ver se realmente vai parar. Tem muitos times contra essa paralisação, mas vamos ver o que acontece. Acredito que vai ter muita conversa, muita briga, para alguns puxando. Cada um puxa para o seu lado, né? A maioria dos clubes não querem parar, né? Não querem parar porque eles não querem ficar sem jogos. E o ministro do esporte entende que para a isonomia da competição tem que parar, porque os times do Rio Grande do Sul vão ficar devendo muitos jogos e eles serão prejudicados na hora que retornar, porque vai ter muitos jogos muito próximos dos outros, tá certo? Então a 4ª rodada da Série C tem destaque já nesse sábado, dia 11, Juan. Tombense contra o São Paulo correu, o ABC contra a equipe do Londrina, o CSA contra o Atlético Clube, Ferroviária contra o Náutico, o Remo contra o Floresta, a chance do Floresta, diria eu. Volta Redonda contra o Botafogo da Paraíba e o Aparecidense contra a equipe do São Bernardo. A Série D, Juan, a gente teve apenas um jogo, o Audax do Rio de Janeiro, para surpresa de 0 pessoas, como foi mal no Campeonato Carioca,
começou mal a Série D, perdeu para o Democrata de Sete Lagoas, 1-0, a Série D que tem rodada, terceira rodada, toda essa rodada neste final de semana, com exceção dos times do Rio Grande do Sul, tá certo, Anzinho? Agora o assunto é Champions League, futebol europeu, o destaque é a Champions League. A gente tinha, né, vinha de um 2-2 do Bayern de Munique com o Real Madrid, lá na Bahia Arena, aliás, Bahia Arena é na Allianz Arena, Bahia Arena é do Leverkusen. E o Dortmund tinha ganho do PSG 1-0, e o Juan a gente já tinha falado aqui no programa de segunda, que a gente fez terça, a classificação do Bayern de Munique, não, do Borussia Dortmund, 1-0, né, repetiu o placar, 2 vitórias em cima do PSG, foi o primeiro classificado, teve um jogão de bola no Santiago Bernabéu, e o Juan vai falar o que aconteceu nesse jogão de bola. Tivemos o Real Madrid ganhando de 2-0 do Bayern. 2-1, né? 2-1 de virada. O Bayern fez 1-0. O Real Madrid chegou a empatar, mas esse gol estava impedido. Foi falta do Nacho em cima do zagueiro da equipe do Bayern de Munique. Então o Rossellu entrou, o Vinícius Júnior chutou uma bola até defensável e a infelicidade do Neuer acabou soltando nos pés do Rossellu. E no lance seguinte, para você ver como o destino é, né? No lance seguinte, uma jogada do Real Madrid, o Rüdiger colocou para a área e o Rossellu acabou colocando para as redes. No primeiro momento, o árbitro deu impedimento, bandeirinha, mas com a ajuda do VAR, muito rápido, gol do Real Madrid, e o Real Madrid em mais uma final, e muito forte. Essa final que acontece 1º de junho, no estádio do Wembley, Dortmund e Real Madrid, num jogão de bola, o Real Madrid que pode ganhar a 15ª, né? Grande Real Madrid. Na Liga Europa, Juan, a gente tem o melhor Bayern da Europa, indiscutivelmente. Na Liga Europa, aliás, a gente teve um jogo de ida, o Marseille 1-1 com a Atalanta e o Leverkusen 2-0 na Roma. A gente teve os jogos de volta e o Juan vai atualizar os resultados e falar da grande final. A Atalanta fez 3-0 no Olympique de Marseille. Não tomou conhecimento da Atalanta, bom time da Atalanta, está na final lá na Copa da Itália, Itaí, chega na final da Copa da Liga Europa, bom time treinado pelo Gasparini. O Gasparini é sensacional, um treinador que gosta muito de jogar. O time da Atalanta é gostoso de ver a Atalanta jogar. E o Leverkusen fez 2-2 com a Roma. Curiosidade nesse jogo, muito interessante, é que a Roma chegou a abrir 2-0, estava levando para a prorrogação, só que o Leverkusen se empenhou, fez 2 gols para mostrar que realmente não quer perder nessa temporada de jeito nenhum. Exatamente, se fizesse um gol, estaria classificado, mas perdia a invencibilidade. Mas aí acabou empatando, chegou, Juan, era um recorde, o Benfica tinha um recorde de 48 jogos sem vencer na Europa. Isso aconteceu nos anos 60. E a equipe do Leverkusen agora se isolou. Na época do grande Belle Gutmann, né? Se isolou, Juan. São 49 jogos, 40 vitórias e 9 empates. Então, e o recorde é da equipe do Bayer Leverkusen, grande campeão da Bundesliga e muito forte, só que vai enfrentar um grande time. A final acontece dia 22 de maio, Atalanta e Bayer Leverkusen. A Conference League, o Olympiacos tinha goleado o Aston Villa 4-2 na Inglaterra e o Clube Bruges tinha perdido na Itália de 3-2 para a Fiorentina. A gente teve os jogos de volta, como foram os resultados e quem classificou para a grande final da Conference League, uma espécie de terceira divisão lá do futebol europeu, Juan. Clube Bruges 1-1 com a Fiorentina. Passou a Fiorentina e o Olympiacos 2-0 no Aston Villa. Passou o Olympiacos, a final é Olympiacos da Grécia contra a Fiorentina da Itália. E o Olympiacos que pode se orgulhar bastante dessa temporada, tanto pelo time principal estar na final, quanto pelo seu sub-20. O Olympiacos, exatamente, Juan, vai dar trabalho o Flamengo na final do Mundial Sub-20. O Olympiacos tem lateral direito, o Rudinei, o Rudimito, o Rudimonstro, tá jogando muita bola e muita gente pediu, já a gente vai falar de convocação da seleção brasileira, teve jornalista pedindo a convocação do Rodinei. Então,
O Rodinei que não se cansa só com o título sul-americano, ele quer um título europeu. Vamos ver o que acontece nessa grande final, lembrando que acontece dia 29 de maio. Para mim, era para ser primeiro a final da Conference League, depois da Liga Europa, depois da Champions League. Mas vai ser dia 22, final da Liga Europa, entre a Atalanta e o Bayer Leverkusen. No dia 29 de maio, a final da Conference League, o Olympiacos e a Fiorentina, mais um time da Itália. E no dia 1º de junho, Real Madrid e Borussia e Real Madrid no estádio do Wembley, final sensacional. Agora, continuando no futebol amador não, europeu, a gente tem rodada, lá em Portugal já está decidido, só tem 2 rodadas, o Sport que é o líder, né, mas ainda tem muita disputa nessas 2 rodadas. Na Eredivisie também, o PSV, lá na Holanda, é o campeão já, tem algumas disputas ali nas ligas europeias. A Bundesliga, como eu falei, o Leverkusen já é o campeão, só faltam 2 rodadas, o AC, ele luta agora para não perder nesses 2 jogos, para confirmar o título invicto. Já foi campeão, mas precisa só não perder nesses 2 jogos, que aí, campeão invicto, o Bayer Leverkusen. Na França também, o PSG é o grande campeão, lá faltam 3 rodadas para alguns times e 2 para outros, está terminando. Na Espanha, o Real Madrid com certeza vai usar esses 4 jogos que faltam, vão lá, faltam 4 jogos, para treinar o time para o dia 1º, né? Para o dia 1º, com certeza vai recuperar o jogador o Ancelotti, não vai desgastar o seu time visando o jogo com o Borussia Dortmund na grande final de Wembley. Então o Real Madrid já é o grande campeão lá na Espanha e vai apenas treinar. E o que está acontecendo na Itália é ridículo. Na Itália, Juan, não teve disputa, a Inter já atingiu, Juan, o jogo de número 36, hoje goleou a equipe do Frosinone de 5-0, e tem algumas disputas ali por ligas europeias, mas na disputa do título... Destacar aqui o Napoli que nem sequer apareceu em todos os programas. O Napoli que está conseguindo uma vaga ali, Juan, na Conference League, né? Muito aquém daquilo que a torcida do Napoli esperava. Agora, na Europa só tem briga na Premier League, né? Então, lá faltam 2 rodadas, só que para o City faltam 3. Se o City ganhar os 3 jogos, é o grande campeão, mais uma vez, da Premier League. O Arsenal tem 83 e o City tem 82, o Liverpool está fora. Tem muita disputa, Juan, pelas competições europeias. Então vamos ver o que acontece nessas últimas 2 rodadas. Como eu falei, para alguns times faltam 3. E a zona de rebaixamento também está agitada. Está agitada, Juan. Tirando o Sheffield, né, que já foi pro vinagre. Há muito tempo. A gente tem ali o Burnley, que ainda tem Inclusive, chance. tomou 100 gols. Né? O Burnley, Juan, tomou 100 gols, nossa senhora. O Burnley, ele tem 24 pontos, ele precisa ganhar as 2 partidas e torcer muito aí para que os seus adversários, seus concorrentes não ganhem os seus jogos. Agora, o no total também precisa ganhar os 2 jogos, né, Juan? E também torcer por tropeços do Nottingham, do Brentford e o Everton. Não, o Brentford já está. Aliás, só tem um time na briga, né, Juan? Que é justamente o Nottingham. O Nottingham, né? Então, se o Nottingham ganhar mais um jogo, acaba a brincadeira. Não é e isso, campeão Juan? europeu. Sim. Agora tem assim, uma rodada de número 37, nesse final de semana. Aí depois, no meio de semana, Juan, tem os jogos atrasados, tá? A rodada 34, se não falha a memória. E depois a última rodada, para a gente conhecer o grande campeão da Premier League de 2024. O Juan vai atualizar os jogos da rodada número 37. O Fulham com o Manchester City, Bournemouth com o Brentford, o Everton com o Sheffield United, Newcastle com o Brighton, o Tottenham com o Burnley, o West Ham com o Luton, Wolverhampton com o Crystal Palace, o Nottingham com o Chelsea, Manchester United com o Arsenal e o Aston Villa com o Liverpool. Esse jogo do Manchester United que vai ser ganho pelo Arsenal por 2 motivos. Primeiro, porque o time do Arsenal é melhor, e segundo, porque senão eles vão estar praticamente dando o título de mão beijada pro City. Se ele perder, realmente. E outra coisa, o Manchester United não pode nem abrir as pernas para o Arsenal, porque está também lutando ali pela uma vaga nas ligas europeias, e se perder, vai ficar sem essa vaga. O Juanzinho tem a Championship, né? Começa os playoffs da Championship. Quem joga contra quem e onde, Juan? Norwich e Leeds. O primeiro jogo vai ser na casa do Norwich. E West Brom e Southampton, o primeiro jogo vai ser na casa do Southampton. Um desses times, com certeza, vai à Premier League. Juanzinho, chegando já no final do bate-bola. Acabou, Juan, a Copa da Liga Profissional lá da Argentina, onde o campeão foi a equipe do Independiente,
O Estudiantes, não foi, Juan? O Estudiantes. Estudiantes ganhou Grande nos Estudiantes. pênaltis. E hoje, Juan, já começa A Liga a Liga Argentina, Profissional Argentina. que é né? a outra chance pro Boca Juniors. É, exatamente. Começa a competição, 28 times na disputa, e o Boca Juniors tem que ganhar essa competição, pelo menos ficar ali no G4, para ir para a Libertadores do próximo ano, ele que perdeu Ou a ganhar chance, a Copa. Ainda tem É, essa. Mas é mais complicado. É mais pelo campeonato, né? Todo mundo investe nessa competição e o Juan vai atualizar os jogos de hoje, Juan. Hoje temos jogos com destaque para o jogo da Argentina Júnior com o Rosário Central, que é time de Libertadores. O Sarmiento Junín vai jogar contra o Instituto e o Newell's Old Boys contra a equipe do Platense. No programa de segunda-feira a gente traz, Juan, todos os resultados da primeira rodada, né? Primeira rodada da Liga Profissional lá da Argentina. Copa da Liga passou, era 2 grupos, aí foram para o mata-mata, jogo único, e a gente já conhece o campeão. E tem convocação para buscar a redenção do Brasil. Né? Juan, convocação teve hoje, Dorival Júnior convocou os jogadores que vão para a Copa América. Primeiro os amistosos contra o México e a equipe dos Estados Unidos, depois para a Copa América. Lembrando que só 3 jogadores que atuam no futebol brasileiro vão servir a seleção nessa competição. É o Henrique do Palmeiras, o Bento, goleirão do Atlético Paranaense, e o Arana, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Até quando o Dorival chegou, disse que olhava para o futebol brasileiro, ia dar mais chance. Até nos amistosos, até que deu, convocou 10 jogadores, mas aí a maioria dos jogadores na Europa, alguns que foram convocados, não puderam comparecer e por conta disso ele acabou levando muitos jogadores que jogam no futebol brasileiro, mas na hora do pega para capar mesmo, ele levou os jogadores que jogam no velho continente. Então, vamos ler a lista, né? A lista aqui dos convocados pelo Dorival Júnior, a primeira competição do Dorival. Vamos desejar boa sorte. E a ausência sentida, Juan, do Casimiro, o Casimiro que não vem jogando bem, depois saiu do Real Madrid, não se encontrou, e o Dorival não levou o Casimiro, e eu particularmente achei interessante. Como o Casimiro não vem jogando bem, se leva o Casimiro, ele tirava a chance aí de um desses garotos que tem jogado muito bem, esse Douglas Luiz, que joga no Aston Villa, o próprio João Gomes, que joga no Wolverhampton. Então, acredito que o Casimiro, o tempo do Casimiro na seleção já passou, tem que ter renovação, e acredito que o Dorival, nessa parte, fez muito certo. Nossa, a convocação, Juan, só aumente a tela aqui, Juan. Convocação, os goleiros. Né? Os goleiros a gente tem o Alisson, goleiro do Liverpool, o Bento, do Atlético Paranaense, e o Ederson, do Manchester City, que é o titular do Dorival Júnior. O titular é o Ederson, bom goleiro do City. Os defensores, Juan. Os defensores são Beraldo, do PSG, jogou muito essa Champions League. O Éder Militão, do Real Madrid, o Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG, Danilo, da Juventus, o Ian Couto, do Girona, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e o Wender do Porto. Esse não foi o único jogador do Girona. Muitos jornalistas, Juan, estavam pedindo a contratação do Rodinei, a convocação, no lugar do Ian Couto, né? O Ian Couto, às vezes que foi testado, a galera não gostou e estava pedindo o Rodinei, o Rodimito, o Rodimonte. Eu, particularmente, não levaria o Rodinei para a seleção, mesmo fazendo uma boa campanha na equipe do Olympiacos, ajudando muito para chegar na final da Conference League, mas acredito que se ele tivesse convocado o Rodinei, seria alvo de muitas críticas, porque o pessoal lembra do Rodinei do Flamengo, e não é aquele Rodinei que foi campeão da Copa do Brasil, jogando muita bola. É aquele Rodinei que a torcida pegava muito no pé e a galera não esquece. Então, acredito que o Rodinei é um bom jogador, eu queria ele hoje no Flamengo, mas para a seleção, eu acredito que não dê, o Dorival acertou em não levar. O Rosinho, os meus campistas, a gente tem o Andrés Pereira, do Fulham, é um jogador também, caso o Casimiro... Esse Andrés Pereira, ele não era espanhol? Não, o Andrés Pereira, ele é filho de brasileiro, né? Ele é brasileiro, é filho de brasileiro, então jogou muito lá no futebol europeu, mas ele é brasileiro sim, tá certo? Tanto é que fala brasileiro, o grande Andrés Pereira, tá certo? E para mim, se o Casimiro vai, Juan, tirava a possibilidade desse jogador, bom, passou uma passagem muito boa pelo Flamengo, teve a infelicidade naquela final contra o Palmeiras, mas é um bom jogador, vai ajudar demais a seleção. O Bruno Guimarães, do Newcastle, o Douglas Luiz, do Aston Villa, o João Gomes, do Wolverhampton, o Paquetá, né? O Paquetá do West Ham, o Paquetá que tudo indica, Juan, que irá jogar no Manchester City na próxima temporada. Já era para ter ido no meio dessa temporada, acabou não indo por conta de um envolvimento
em apostas esportivas lá na Inglaterra, mas está muito cotado para jogar no time do Pep Guardiola na próxima temporada para deixar o Manchester City cada vez mais forte. Os atacantes, Juan. O Endrick do Palmeiras, o Evanilson do Porto, Gabriel Martinelli do Arsenal, Rafinha do Barcelona, Rodrigo do Real Madrid, o Savinho do Girona e o Vinícius Júnior também do Real Madrid. É o Vinícius Júnior que, no momento, Juan, hoje vamos finalizar com o Será Sporting Clube. O Vinícius Júnior, que está jogando demais, se a eleição para melhor do mundo fosse hoje, pelo que ele está jogando na Liga dos Campeões da Europa, na Champions League, tinha que ser Vinícius Júnior o melhor jogador do mundo. Só que precisa ganhar a Liga dos Campeões, né? Um grande concorrente dele é o Mbappé, acabou já sendo eliminado, então o Vinícius Júnior, se ganhar a Liga dos Campeões, tem muita chance de ganhar o título de melhor do mundo. Ele foi escolhido nos 2 jogos contra a equipe do Bayern de Munique, o melhor em campo, então tem chance, só que a gente não pode, Juan, não pode esquecer que tem Eurocopa, e a Eurocopa conta muito, o jogador que se destacar lá na Eurocopa também pode tirar esse título do Vinícius Júnior. Na mesma época, também que sair bem na Copa América. Na mesma época, primeiro ele tem que ganhar a Champions League. Na mesma época da Eurocopa tem Copa América, então tem que ser muito bom, tem que ir muito bem também na Copa América para confirmar, porque a gente sabe que se o Messi entrar em campo, fizer 2 gols de pênalti e bater uma falta no travessão, com certeza todo mundo vai votar no Messi, e o Messi mais uma vez será o melhor jogador do mundo. A gente fala isso, né? Porque é o que tem acontecido nos últimos anos. Sem o Messi fazer absolutamente nada, todo mundo vota no Messi. Já que o Messi foi o melhor jogador do mundo há pouco tempo, né? Qual que era o nome do prêmio que eu esqueci? Exatamente, Juan. Ele é o melhor do mundo, Juan. E ele não foi pegar o título porque ele tinha certeza que não ia ganhar. Ele tinha certeza que não ia ganhar, e mesmo ganhando ele acha que não merecia. Então o Messi não precisava passar por um vexame daquele. Então a FIFA virou chacota. A FIFA é ridícula quando se trata disso. Ô, Rosinho, o programa de hoje vamos homenagear, tá certo? A mamãe Andréia, né? A Andréia é aniversariante do dia, desejar muitas felicidades, muitos anos de vida. E a gente vai finalizar com o hino do Será Sporting Clube para homenagear a Andréia, que ela torce Será Sporting Clube. Mensagem para sua mãe, né, Juan? Então, Juan, o hino do Ceará Sporting Clube, mais uma vez, desejar felicidade, muitos anos de vida, com muita saúde, a Andréia, a mãe do Juan e a minha mulher. Tá certo? Um abraço, até segunda-feira, com mais um bate-bola, se Deus quiser, ao vivo. Vamos ficar atentos ao que vai acontecer nesse final de semana, principalmente na Série A do futebol brasileiro e na Série B, todas as competições aqui do Brasil e também no velho continente, Premier League pegando fogo. Diga, Juan. Parabéns para minha mãe, parabéns para todas as mães, porque ela faz aniversário no Dia das Mães, foi com certeza um presente de Deus. E agora a gente vai encerrar com o hino do Ceará Sporting Clube, que começou a Série B muito mal, mas a gente espera que tenha uma grande recuperação e possa, se Deus quiser, voltar para a Série A do futebol brasileiro, de onde nunca deveria ter saído. Que essa recuperação comece logo hoje, né? Realmente. Vou mandar um abraço também para todas as mães já. Feliz Dia das Mães, domingo, né? O Dia das Mães. E um abraço carinhoso para a Andréia, que também é mãe e é o seu aniversário. Tá certo, Rosinho? Então vamos ficar com o hino do Ceará Sporting Clube. Passado é todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande povo a se estimular, é o povo Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas. Com teus craques em campo a brilhar, Ceará tua glória é lutar.